dia a todos. Pessoal, conseguem me ouvir bem? Então, eu vou falar um pouquinho, a gente vai fazer um bate-papo, né, eu e a Fernanda, sobre as residências em saúde, eu falando especificamente questões da residência multiprofissional e a Fernanda trazendo ali, como ela explicou, alguns aspectos da residência médica. Márcia, você pode passar, por gentileza? Então, para começar, é interessante a gente contextualizar um pouquinho o que é residência e o que é ser residente, né? Então, a residência hoje, ela se enquadra numa modalidade de pós-graduação lato sensu, né? Lembrando que dentro das especializações lato sensu, ela é considerada padrão ouro, né? Vocês devem ter observado, né? A gente sabe que a grande parte das pessoas que estão nos assistindo são residentes, até em questões de pontuação, de concursos públicos, né, de processos seletivos, geralmente quem fez residência, né, a residência, ela tem uma pontuação um pouco maior do que as demais pós-graduação lato sensu, né, então você faz uma pós-graduação lá de 360 horas, geralmente eu tenho uma pontuação um pouco menor, né, do que uma residência e do que uma especialização na modalidade de residência, né, então, só para lembrar aí que ela é uma especialização lato sensu. Ela é uma estratégia nacional de formação de profissionais, né? Então, no âmbito do Brasil aí, tanto a médica quanto a multi, né, se constituem em estratégias de parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, né? Então, para a formação, para a especialização desses profissionais da área de saúde. A formação ela é coletiva, em serviço e em equipe, né? Então, ela é formação, educação e serviço. É voltada para a educação em serviço na lógica da interdisciplinaridade. Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre essas questões do que é ser multiprofissional, o que é ser interdisciplinar, né, na sequência. E é uma forma de fortalecer e qualificar, então, o Sistema Único de Saúde. Então, lembrando que entre as atribuições do Sistema Único de Saúde, está o de ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, né? Então, ela é uma estratégia hoje tanto de fortalecimento quanto de qualificação do SUS. Oi, pessoal. Se você puder voltar, Márcia, só um minutinho, que eu queria só complementar com relação à residência médica. É muito parecido, a única diferença da questão da residência multi e da residência médica em relação a questão do reconhecimento por mais que seja extremamente importante, tanto em uma quanto outra, é o tempo, né, de formação. Então, a residência médica ela tem muito mais tempo do que a residência multi, ela é muito mais nova. Então, dentro da medicina, é muito mais fortalecido ainda a residência, que está construindo agora com as profissões da equipe multi, né? Então, acho que isso é bem importante, que é um avanço esse tipo de especialização lato sensu nas outras profissões que não só a médica. Pode passar. Então, falando um pouquinho, né, das residências no geral, a residência, a multiprofissional, né, ela é o multiprofissional. Eu posso ter as residências uniprofissionais também em área profissional da saúde, né? Então, eu posso fazer uma residência em enfermagem, em urgência e emergência, enfermagem em saúde da família. Ou eu posso fazer um programa de residência multiprofissional em urgência e emergência, programa de residência multiprofissional em saúde da família. Então, ela é multiprofissional por se caracterizar da inserção de diferentes profissões da área de saúde, né? A gente pode citar várias aí, enfermagem, farmácia, odonto, serviço social, psicologia, né? Excetua-se, falando em residência multiprofissional, excetua-se a residência médica, né? Mas no restante engloba todas as outras profissões. Ela tem um caráter interdisciplinar, né? Então, o que é eu ser interdisciplinar, né? Então, eu ter várias disciplinas, né, para construir um conhecimento comum. Então, isso é super importante quando a gente pensa na forma que a residência ela é construída, ela é no dia a dia, né? Então, não é que eu tenho que ter o conhecimento, me apropriar do conhecimento do outro, né? Mas eu preciso saber o que o outro faz, saber conversar com o outro para que a gente construa um conhecimento em comum. E ela também não deixa de ser transdisciplinar, né? O que é transdisciplinar? Quando eu consigo ter uma forma de conhecimento plural, né? Então, construída por várias profissões.
Um exemplo que eu consigo dar para vocês, por exemplo, quando a gente aprende as questões da biologia do corpo humano, né? A ideia, quando eu falo que eu sou transdisciplinar, é que eu não aprenda o corpo humano a partir apenas da biologia, mas que eu aprenda também a partir da química, da física, da bioquímica, da biofísica e assim por diante, né? Então, se a gente trazer para o contexto da residência multiprofissional, a gente estuda saúde aqui, né? Então, a ideia é que a gente construa um conceito de saúde que seja transdisciplinar, que não seja só centrado na enfermagem, que não seja só centrado na psicologia, por exemplo, né? Mas que eu construa um conceito de saúde que traga todos os aspectos, né? E aí a gente entra nas questões de determinantes sociais, determinantes da saúde, né? Então eu construo um conceito de saúde amplo, né? Que transcende ali todas as disciplinas envolvidas, né? Então é construído por todos. Pode passar mais. As bases legais e a organização, então, falando da residência multiprofissional, né? Então, ela é regulamentada pela Lei 11.129 de 2005, né? Então, essa lei, ela instituiu os programas de residência multiprofissionais e ela também institui a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, né? Essa comissão, ela tem várias atribuições, né? Desde da questão dos projetos pedagógicos dos programas de residência, né? Então, a comissão é constituída por diversos profissionais que trabalham, que têm expertise no tema de residências em saúde, né? Como eu já falei anteriormente, ela acontece por uma parceria MEC, que é onde está a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, e Ministério da Saúde. Né, o Ministério de Saúde hoje entra fortemente com a questão do financiamento das bolsas, né? Então, quem paga o financiamento das bolsas é o Ministério da Saúde, e quem cuida das questões pedagógicas, né? De avaliação dos programas, análise de projetos pedagógicos, é sempre o Ministério da Educação, né? Então, a gente precisa dessas duas pastas ali para as questões da residência multiprofissional e da residência médica também, né? Então, isso também acontece de forma conjunta. Falando um pouquinho sobre a operacionalização da residência multiprofissional, ela se divide em 3 eixos, né? Então, eu coloquei ali o eixo transversal do programa, o eixo transversal da área de concentração e o eixo específico profissional, né? Então, o que eu estudo no eixo transversal do programa e da área de concentração, né? Do programa aqui em São José, pela experiência que a gente tem, a gente trabalha as disciplinas mais gerais, né? Então, quando eu vou ter uma disciplina de Sistema Único de Saúde, por exemplo, eu trabalho isso dentro do eixo transversal do programa. Uma disciplina de controle social, também trabalho dentro do eixo transversal do programa. Como a gente tem 2 programas de residência multi aqui, a gente entende que é importante, né, essa integração dos residentes para que eles trabalhem essas disciplinas em comum juntos, né? Então, a gente acaba fazendo juntos essas 2 disciplinas. No eixo transversal da área de concentração, a gente trabalha o que é comum para a nossa área de concentração a todas as profissões. Então, no caso, quando eu tenho uma residência em urgência e emergência, eu vou trabalhar todas as disciplinas relacionadas à urgência e emergência, que são comuns em relação à psicologia, serviço social, enfermagem, farmácia, por exemplo, se eu tiver. Mesma coisa, saúde da família, né? Então, quais são as disciplinas que são comuns à área de saúde da família, independente das profissões envolvidas? Então, eu vou trabalhar dentro desse eixo. Dos desafios que eu acredito em relação a esse eixo da área de concentração é como que eu trabalho essa disciplina de uma forma interdisciplinar. Né? Então, eu vou trazer uma disciplina de atendimento pré-hospitalar de urgência fixo, por exemplo, onde eu vou estar falando das UPAs, né? Eu posso trazer algumas questões relacionadas aos prontos-socorros, e aí você traz alguém para ministrar essa disciplina e, por exemplo, você traz um enfermeiro. Para mim, isso é um desafio muito claro, né? Como que um enfermeiro trabalha isso numa visão mais ampla, né? Um enfermeiro que às vezes é o profissional que está lá no serviço de atendimento pré-hospitalar fixo, que faz plantão lá na UPA. Então, como que eu trago essa disciplina de forma que eu também contemple as outras categorias profissionais que não sejam só enfermagem, né? Então, isso eu acredito que é um desafio aí por parte dos profissionais, né? Até porque muitos deles não vêm numa formação de residência multiprofissional, né? Na verdade, a maioria deles não vem, né? E aí a gente tem o eixo específico profissional. O eixo específico profissional, então, vai ser tudo que é comum a cada profissão, né? Então, o que é comum para a enfermagem, o que é comum para a psicologia, o que é comum para o serviço social, o que é comum para a farmácia, né?
Então, é quando as profissões, elas acabam trabalhando especificamente qual é o seu conhecimento próprio, né? Lembrando que, claro que isso vai ter uma contextualização com o programa que ela está inserido, né? Mas daí é específico para cada profissão. Hoje a gente tem 5.760 horas, né, no programa de residência multiprofissional, 2 anos, né? Então, é mais ou menos assim que ela está organizada. Bom, e na residência médica, a gente tem algumas questões bastante parecidas com a residência multi, algumas que tem um pouco um diferencial. Então, como eu disse anteriormente, a residência médica ela é um pouco mais antiga, então a Denilson trouxe a questão do Ministério da Educação, e apesar das legislações em geral ser as mesmas, tanto para a residência médica multi, que é o que está se unindo atualmente, as comissões são separadas, né? Então, a gente tem, enquanto esfera superior, o Ministério da Educação em relação às questões pedagógicas, mas na residência médica nós temos a Comissão Nacional de Residência Médica, que, por sua vez, orienta as questões da Comissão Estadual de Residência Médica, e, em nível local, seria a Comissão da Residência Médica, no nosso caso aqui, municipal, né? E aí essa comissão é que determina as questões de gerenciamento da residência. Tem um presidente. Essa comissão é formada pelos supervisores, então a gente tem hoje aqui em São José trazendo para a atuação prática, né, os 9 programas diferentes. Tem um desafio um pouco maior do que a questão da multi, que já tem essa expertise ou essa importância de trabalhar de forma multiprofissional, mas como na residência médica a formação é para ser um especialista, acaba sendo que todas as disciplinas, o eixo pedagógico é para se formar aquele especialista. Então, nós hoje temos aqui a residência de anestesiologia, cirurgia geral, nós temos de clínica médica, ginecologia e obstetrícia, medicina da família e comunidade, ortopedia e traumatologia, pediatria, e psiquiatria, né? A gente tinha até esse ano pré-requisito em cirurgia geral, que o residente ele não se forma cirurgião, mas ele se forma apto para fazer outras residências mais específicas, por exemplo, cirurgia plástica, ou cirurgião vascular, enfim, outras subespecialidades da cirurgia geral, então ele não precisa ficar os 3 anos da cirurgia geral, ele ficaria 2 anos e iria para outra subespecialidade, mas ele não se torna, quando se forma, um cirurgião geral. Isso foi, esse ano, derrubado pelo Ministério da Educação, então não existe mais esse programa. Todos terão que se formar em cirurgia geral, que são 3 anos de residência, para depois escolher uma subespecialidade da cirurgia. Assim como na multi, a médica também há programas de 2 a programas de 3 anos. Isso depende de cada eixo pedagógico, cada programa. Eu acho que é importante trazer também que, em geral, as determinações, as indicações, então, são parte dessa comissão de residência médica, sempre baseado por uma matriz pedagógica. Então, não é, quando a gente pensa no que vai ofertar de disciplina, isso tanto na multi quanto na médica, ela não vem de um entendimento ou do supervisor ou do coordenador da residência. Assim, tem uma matriz pedagógica nacional que já nos indica o que esse residente precisa aprender para que ele possa realmente se tornar um profissional especialista, seja na médica ou seja na multi. E isso é bem importante porque quando nós pensamos em ter um programa de residência, a gente precisa saber se a gente vai conseguir contemplar essa matriz pedagógica para que ele realmente tenha possibilidade de acesso ao conteúdo, seja ele teórico ou seja ele prático também, né? Se a gente pensar que a residência é uma educação em serviço, eu também preciso fornecer para ele uma estrutura mínima
para que tanto na prática quanto nas questões teóricas ele consiga se beneficiar do conteúdo para que realmente possa se tornar um especialista. Acho que só complementando também, Fer, como que a gente, uma coisa que não está ali no slide, mas que eu lembrei agora com a tua fala, como que a gente inicia um programa de residência, tanto médica quanto multiprofissional, né? Então eu quero ter residência aqui em determinada área, em determinada especialidade, né? Então, nos dois casos, a gente concorre a editais específicos, né? Então, a gente concorre a um edital específico do MEC, né? Então, submetendo o projeto pedagógico para análise de uma comissão. E aí, eu também tenho que concorrer a um edital específico do Ministério da Saúde para concorrer às bolsas. Então, pode ter casos que eu tenho o projeto pedagógico aprovado, mas eu não tenho financiamento de bolsas por conta do Ministério da Saúde. Qual que é a possibilidade que eu tenho daí? Eu posso ter a possibilidade de, por exemplo, ter o projeto pedagógico aprovado e ter financiamento de bolsas pelo município, por exemplo, né? Ou pelo hospital, enfim, que a residência está localizada, está inserida, né? Então eu posso, lembrando que eu sempre tenho que concorrer a 2 editais distintos, um para aprovação do projeto pedagógico, outro para o financiamento de bolsas, né? Então a gente tem que ter as duas coisas ali. E a gente concorre com o Brasil inteiro. E aí tem áreas que elas são prioritárias para o Ministério da Saúde, né? Então o Ministério, de repente, coloca as áreas prioritárias aqui, atenção primária à saúde e saúde mental. Então, pode ser que outros projetos venham a ser contemplados, mas eles vão dar prioridade para essas áreas específicas. E também, em alguns anos, eles colocam algumas prioridades em relação às regiões do Brasil, né? Então, tem prioridade para a região Nordeste, né? Prioridade para a região Norte e Nordeste do país. Então, os outros estados, as outras regiões podem ser contempladas, mas não tem essa prioridade por parte do MEC, ali, do Ministério da Saúde. Só complementando também, dele, você me fez lembrar uma coisa bem importante, e nisso que não adianta só o que a gente deseja, né? Eu quero agora que tenha a residência uniprofissional de enfermagem, ou eu quero que tenha residência médica de urgência, de medicina de urgência, e sim aquilo que o Ministério da Saúde e da Educação e o Ministério da Saúde entende quanto prioridade, como a Denilson disse. E até é interessante que a gente está aqui com os residentes, vocês sabem que nós estamos em conferência, e ontem teve uma situação bem parecida com isso, porque uma das propostas era realmente a ampliação ou ampliação e implantação de programas de residência médica. E a proposta toda era, eles indicavam para a gente quais são os programas. Então, ele coloca aqui, né? Medicina intensiva, obstetrícia, ultrassonografia, medicina veterinária. Só que, e aí a gente solicitou que fosse suprimido isso, que ficasse só a ampliação e a implantação de programas de residência médica e multiprofissional, porque a gente depende de todos esses fatores que são nível nacional. Então, não adianta hoje eu querer abrir uma residência de farmácia, por exemplo, e o Ministério da Educação não abrir. Eu não vou conseguir ter habilitação para isso. Então, ele é um conjunto de fatores, lembrando que a prerrogativa sempre é benefício em relação à população, voltado para o SUS, então é o que o SUS hoje necessita, né? Então, quando a Denilson traz ali que é medicina da família, realmente hoje o programa de medicina da família nosso aqui do município é o que tem mais vaga disponível. Nós temos muito poucos candidatos, mas é o que o Ministério da Saúde, num determinado momento, o Ministério da Educação, perdão, num determinado momento entendeu que isso é o mais importante, e ainda entende. Então, a gente tem que ser esse conjunto, tanto do nosso interesse, do que a gente precisa, assim, e aquilo que abre também. Então, eu também não posso pensar em abrir um programa de residência, vou pensar em abrir um programa de residência ou que seja uma profissão dentro de um programa multi, por exemplo, como terapia ocupacional, que é muito importante, mas nós não temos como executar isso, porque não temos os requisitos mínimos. Então, ele precisa ser um conjunto de fatores que associam. Aqui no município, nós temos uma lei também que subsidia isso. Então, quando o Ministério da Saúde não promove o pagamento de bolsa, nós podemos fazer isso, né? Então, não é obrigatório que o Ministério da Saúde financie essas bolsas. São, como a gente falou antes, são vários fatores interligados. O Ministério da Saúde também tem que entender que esse programa que o Ministério da Educação está lançando também é interesse que o Ministério da Saúde financie.
Caso não haja financiamento, nós aqui temos a possibilidade de fazer o subsídio financeiro para esse residente. Não é o mesmo valor que o Ministério da Saúde contempla, até porque ele vem trazendo vários reajustes e o nosso não. Mas, de certa maneira, ainda podemos ter pessoas, não temos, mas podemos ter pessoas, residentes que são subsidiados somente pelo município e contemplados pelo Ministério da Educação. E só complementando também uma questão que me veio agora, que acho que é importante comentar com vocês, o quão difícil é operacionalizar isso, né? Porque quando a gente submete um projeto, né, seja ele para análise lá do Ministério da Educação ou para o custeio de bolsas pelo Ministério da Saúde, a gente imagina um cenário. Né? Então, uma das primeiras questões que a gente tem é chamar os profissionais que vão estar envolvidos ali nas diferentes profissões, por exemplo, ou no caso da médica, né, os diferentes preceptores ali naquela área específica, né, conversar com essas pessoas, tem todo um levantamento de documento dessas pessoas, cadastro, enfim, e a gente imagina os cenários de prática de um jeito, né, a hora que a gente coloca as disciplinas e as cargas horárias, a gente imagina aquilo de um jeito. E a hora que a gente vai executar isso é muito diferente, né? Então, eu comparo que é como se fosse uma pesquisa, né? Quando você faz uma dissertação, uma tese, né? Quando você tem a tua metodologia, você imaginou o desenho daquela pesquisa de uma forma. E a hora que você começa a operacionalizar isso, você vê, acho que esse caminho aqui não vai dar certo, acho que não é muito legal, não é como eu pensei. Isso acontece muito na residência multiprofissional, né? Quando a gente construiu os projetos aqui de São José dos Pinhais, por exemplo, a gente tem uma disciplina que ela tem 100 horas. E aí, quando a gente foi operacionalizar isso, né, na prática, a gente, meu Deus, né, a gente imaginou que ia trabalhar esses temas dentro dessas disciplinas, dessa disciplina específica, né? Mas, assim, não faz sentido nenhum eu ter essa disciplina de 100 horas numa residência multiprofissional. Talvez fosse numa uniprofissional, enfermagem, talvez ela caberia muito bem em 100 horas. Mas num caráter multi, não tem como a gente trabalhar isso numa carga horária tão grande. Né? Então, na hora de operacionalizar isso, a gente vê que o caminho ele é bem diferente daquilo que a gente pensou inicialmente, né? Então, só para acrescentar. Pode passar. Com relação à forma de ingresso, acho que é importante comentar um pouquinho, né? Na multiprofissional, a gente tem a instituição executora, que somos nós, nesse caso, aqui em São José dos Pinhais, e nós temos a instituição proponente, que hoje são as faculdades Pequeno Príncipe, né? Então, hoje isso não é mais assim, mas há um tempo atrás, quando a gente submetia projetos, as instituições de nível superior, elas tinham que ser as instituições proponentes. Então, o que aconteceu conosco e com a Secretaria de Saúde de Curitiba e vários programas no Brasil estão organizados dessa maneira? A gente tem quem propõe a residência, que é quem chancela, quem certifica, que hoje é a Faculdade Pequeno Príncipe para nós, e quem executa, que são as secretarias de saúde, né? Então, a Secretaria de Saúde de Curitiba, a Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais, né? Então, por isso que a gente tem as duas instituições envolvidas. Isso, às vezes, causa muita confusão, né? Porque, às vezes, o residente vem até na arguição de currículo e ele pensa que ele fez o processo seletivo que vai ser lá no Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, né? Então, só para deixar claro que a gente tem essa divisão de quem é executor e de quem é proponente, que difere um pouco da residência médica que a Fernanda vai colocar. Na forma de ingresso, na residência multiprofissional, a gente tem uma prova objetiva, né? Essa prova ela é composta por diferentes questões, né? Então, ela tem as questões gerais, onde a gente trabalha as questões relacionadas à legislação do SUS, questões relacionadas à bioética, segurança do paciente, por exemplo, e a gente tem as questões específicas profissionais, né? Então, questões específicas da enfermagem, da psico, do serviço social, da farmácia, da odonto, né? A gente tenta trabalhar essas questões específicas de uma forma mais geral, né? Então, a gente não trata, assim, uma prova, o residente ele vai ingressar numa residência de urgência e emergência. As questões específicas da prova dele não são todas voltadas para urgência e emergência. Então, vai englobar a enfermagem em diversos aspectos, vai englobar a psicologia em diversos cenários, né? Por quê? Porque a gente entende que ele está ingressando numa especialização, ele ainda não é um especialista. É diferente se eu fosse fazer um processo seletivo para um enfermeiro emergencista, para um psicólogo que tem experiência ali em saúde, em urgências e saúde mental, aí seria um pouco diferente. Nesse momento, a gente entende que isso é mais geral mesmo, porque geralmente as pessoas que ingressam na residência geralmente terminaram uma graduação há pouco tempo e vêm de uma formação mais generalizada, então a gente cobra questões mais gerais.
A gente tem uma outra fase, que é análise e arguição de currículo, né? Então, a gente tem um quadro de pontuação, onde a gente discrimina tudo que é pontuado, né? Então, se ele apresentou um trabalho em evento, ele pontua tanto, se ele tem um artigo científico publicado, ele pontua tanto. E isso vai ajudar o candidato a compor a nota final dele. O que é importante em relação à análise e arguição de currículo? A gente observa que muitos residentes nossos se prepararam muito para o processo. Então, quando ele vem com o currículo, a gente vê que ele tem um currículo muito direcionado para aquilo que ele queria, né? Que era ser residente. Então, durante toda a graduação, ele foi participando de cursos, participando de eventos, apresentando trabalho em eventos, né? Fez iniciação científica, né? Então, ele acaba olhando os editais de residências e vendo tudo aquilo que pontua para ele construindo esse currículo ao longo da graduação, que é bem interessante, acho que é uma coisa bem interessante para quem quer ingressar em residências, né? E aqui em São José também a gente pede uma carta de intenção. Nessa carta de intenção, o residente conta para a gente um pouquinho qual que é a ideia dele, qual que é a intenção dele de entrar naquele programa, né? Então, por que eu quero fazer uma residência? Por que eu quero fazer uma residência em saúde da família, né? Então, ele acaba escrevendo ali para a gente por que ele quer, escrevendo um pouquinho da formação dele, né? Aonde que despertou esse interesse, o que ele espera, qual que é a expectativa dele em relação ao programa que ele vai ingressar. Então, e na médica, ela é um pouquinho diferente da multi, porque a gente não é só a instituição executora, a gente é a instituição responsável, a instituição formadora realmente desses residentes. Então, enquanto cadastro, enquanto habilitação, a habilitação da Secretaria de Saúde no Ministério da Educação, o programa ele é relacionado à Secretaria de Saúde. Então, hoje, a pessoa que representa as residências médicas com relação à responsabilidade da sua execução é a secretária de saúde. E a aplicação, a execução, como que se dá tanto a matriz pedagógica, como que vai ser o processo seletivo, é a COREN, a Comissão de Residência Médica, que é composta pelos seus supervisores. Mas é a Secretaria de Saúde, a residência médica é da Secretaria de Saúde, ela é nossa, nós que certificamos esses residentes, né, desses diferentes programas que foi citado anteriormente. Como forma de ingresso, então, até o ano passado, quem executava o processo seletivo era a nossa Escola de Saúde Pública. Então, desde o início, da publicação de edital até o chamamento do último residente, a Escola de Saúde Pública é que viabilizava todo esse processo. Só que o que a gente verificou, enquanto equipe, é que desde o início da residência, porque a residência médica tem 10 anos no município, ela teve um aumento, um crescimento de candidatos de forma a se tornar o processo seletivo muito dispendioso para todos, para o município todo, e isso vinha se tornando cada vez mais difícil com o passar do tempo. Então, quando a Denilce trouxe ali que a residência multi, a instituição formadora é o Pequeno Príncipe, né, no nosso caso, o Pequeno Príncipe ele tem uma estrutura de universidade, que é muito diferente daqui do município, né, da nossa Escola de Saúde Pública. Para que se sustentasse ou se promovesse um processo seletivo de 300, 400 candidatos. Isso pensando desde os editais de chamamento até as questões da prova, impressão da prova, local de aplicação dessa prova. E esse ano a gente conseguiu fazer uma parceria com a Associação Médica do Paraná. Então, a Associação Médica do Paraná ela faz uma prova unificada para todo o estado, para os diferentes programas que a gente tem mais programas habilitados, mas todos os nossos programas ela fornece essa prova. Ela tem um reconhecimento muito maior do que só fazer aqui em São José. Então, a partir dessa parceria, desse convênio que nós fizemos com a Associação Médica do Paraná, a gente percebeu que esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu isso, porque demora um pouco mais, a administração pública tem uns percalços na evolução de contratos, né? Ainda mais quando envolve recursos financeiros, que é a inscrição. Então,
a inscrição da multiprofissional, por exemplo, fica com o Pequeno Príncipe. A gente não tem esse retorno financeiro. Mas da médica, não. O montante relacionado às inscrições, a gente que administra esse dinheiro. Então, tudo isso é muito mais complicado quando a gente pensa numa administração pública. Mas o que a gente percebeu foi um aumento do número de candidatos, até mesmo pelo alcance que a AMP, que é a Associação Médica do Paraná, consegue fazer e que nós estávamos um pouco limitados. E aí, a partir desse ano, então, vai ser dessa maneira. A gente só é necessário que a gente faça o nosso edital, principalmente de chamamento, e as inscrições e toda a responsabilidade de recursos, enfim, fica tudo com a AMP. Então, é uma situação bastante vantajosa para nós, né? Então, nesse momento, a gente ainda só está enxergando os benefícios de ter feito esse convênio. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Esse dinheiro que a AMP nos repassa, depois das inscrições, que é o interessante. Então, aqui, a escola administra esse dinheiro para transformar em educação permanente ou educação continuada para os nossos servidores. Então, todo esse dinheiro ele é só direcionado para questões de educação. Ele não é desviado para qualquer outro recurso ou qualquer outra necessidade da Secretaria de Saúde. Nem mesmo para manutenção, por exemplo, da escola ou da Coreme, enfim. E essas questões de educação permanente, a gente ultrapassa só questões de pensando em cursos, em projetos, em oficinas, e pode ser aquisição de equipamentos, aquisição de computadores, de livros. Então, tudo isso a gente pensa em transformar, a gente trabalha para transformar isso em educação permanente e continuada para o nosso servidor. Então, é uma situação que nos deixa bastante orgulhosos em relação a esse processo do destino desse recurso, porque realmente isso vai impactar lá na ponta, numa melhor qualidade da assistência, com certeza. Pode passar, Maria. Falando um pouquinho sobre a importância e os benefícios que a gente enxerga do processo de residência, né? Nós elencamos ali a compreensão de um conceito de saúde mais amplo, né? Então, voltando àquilo que a gente conversou sobre ser transdisciplinar, né? Então, eu consigo construir um conceito de saúde baseado em várias profissões, baseado no conhecimento específico de várias áreas do conhecimento, né? Consigo também a quebra de conceitos hegemônicos, né? Então, eu quebro um pouco daquele modelo biomédico, né, que está sobreposto, que está centrado, que o que importa são os aspectos físicos e biológicos e ponto, né? E para mim é um pouco mais difícil falar isso, porque acho que isso é mais difícil numa residência de urgência e emergência do que num programa de saúde da família, por exemplo, né? Onde o biológico, ele está posto, ele é tua emergência inicial, ele precisa ser tratado naquele momento, naquele recorte da vida daquele indivíduo, né? Mas o que a gente sempre conversa e tenta trazer é que, apesar de eu estar atendendo aquela pessoa num recorte pontual da vida dela e ela ter uma emergência biológica que está gritando naquele momento, ela também é formada de outras coisas, né? Então, ela também tem um contexto social onde ela mora, ela também tem uma historicidade enquanto indivíduo e que isso não pode ser desconsiderado, né? E mesmo eu estando num programa ali de urgência e emergência, eu preciso trazer essas questões, eu preciso discutir essas questões com a minha equipe e isso é extremamente importante, né? Outra coisa que nós vemos como muito importante nesse processo é a vivência em diversos campos de prática, né? Então, a gente tenta elaborar os cronogramas, né, os campos de prática ao longo dos 2 anos, de forma com que esse residente vivencie diferentes realidades, né? Então, quando ele atende na UPA um paciente que está em crise de saúde mental, às vezes ele já passou pelo CAPS antes, ele até conhece a história desse paciente. Ou se ele precisa encaminhar esse paciente para a rede, ele sabe como fazer isso. Né? Então, eu sempre falo, né, que os residentes eles saem do processo de residência muito melhor que nós. Porque muitas vezes nós que somos servidores, nós não temos o conhecimento tão amplo de rede como o residente tem. Porque ele passa na atenção primária à saúde, ele passa que alguns chamam de atenção básica, e eu sempre falo que ela não tem, de básica ela não tem nada, ela é extremamente complexa,
né? Então, eu passo lá na atenção primária à saúde, eu passo na atenção especializada, eu passo na atenção hospitalar, eu passo no serviço de urgência e emergência. Então, eu consigo vivenciar as dificuldades, as potencialidades, os desafios de cada campo de prática, e às vezes o próprio residente, né, ele se depara em um serviço hospitalar, e daí o serviço hospitalar fala, não, porque a atenção primária não funciona, e ele vai para a atenção primária, não, porque o serviço hospitalar, a rede de urgência não funciona, e ele fica no meio disso, né? E por quê, né? Porque ele passa em todos, então ele sabe o quanto cada serviço tem a sua importância, enquanto cada serviço tem ali as suas possibilidades de atuação, os seus limites, né? Porque às vezes querem fazer mais, mas não tem como, e não é culpa do servidor que está lá, é culpa de outras coisas e de coisas que estão há muito tempo, né? Então ele consegue ter essa clareza, né, para ter a atuação profissional dele. Então isso eu acho extremamente rico nesse processo, né? Então os residentes eles saem com uma visão muito ampla e com uma vivência ali super diversificada de diversos campos e formas de trabalho mesmo, né? Convivo com diferentes preceptores, alguns me identifico mais, outros nem tanto, né? Mas eu posso pegar o que eu acho interessante da forma de trabalho de cada um deles, né? Então a gente sempre reforça essas questões. E aí também uma importância, um benefício ali que está muito posto para a gente é o crescimento dos profissionais envolvidos no processo e melhor atendimento aos usuários. Falo isso por mim mesmo, né? Durante todo esse processo aí que a gente trabalha na residência, acredito que conhecendo as pessoas que eu conheci, sejam elas servidores ou a visão dos próprios residentes, a gente cresce muito enquanto profissional. E isso às vezes não é tão confortável, porque a gente se questiona da forma que a gente agiu até o momento e qual que é a forma que a gente quer agir a partir de agora. E acho que às vezes, mesmo sendo desconfortável, se o profissional ele consegue se perceber e se olhar para a forma que ele atua até então, ele consegue transpor isso e gera um reflexo, um movimento de mudança. Né? Então, eu consigo refletir sobre como eu agi profissionalmente até agora, mas eu consigo pensar que tem outras coisas que também importam, que saúde é um conceito muito mais amplo, né, que eu preciso considerar outras coisas naquele indivíduo e eu posso mudar. Né? Então, eu posso mudar a minha atuação, posso né, ter uma atuação, uma vivência prática muito mais ampla, mas eu também tenho que estar aberto a isso. Né? Então, o profissional de saúde que está lá no campo, que é preceptor, né, ele também tem que estar aberto a novos conhecimentos, a coisas que são um pouco diferentes agora, né? E isso nem sempre é confortável. E às vezes até gera um pouco de atrito entre o residente que acabou de sair da academia, muitas vezes, e que traz uma visão nova, né? Embora inexperiente, mas que traz uma visão atualizada, e o profissional que tem a experiência prática, né? Que tem o seu conhecimento, o seu domínio daquilo que faz, mas que porventura não está vivenciando isso na academia nesse momento. Então, às vezes, isso até causa algum atrito. Mas eu entendo que o mais importante é a gente estar aberto a esse processo de mudança e refletir o que isso pode nos construir ali para melhorar realmente o atendimento aos usuários. E nisso que a Denise está falando, acho que eu posso complementar no sentido de que nunca que um aluno seja ele de qual forma que está inserido dentro do serviço, ele vai ser ruim para o processo todo, né? Eu acho que isso aqui é um processo de mudança cultural também, de entender que ele vai me causar desconforto, porque eu preciso também estudar. E quando a gente compreende que a residência, tanto médica quanto multi, ela vai trazer isso para os nossos servidores, que há muito tempo, às vezes, já se formaram, muitas vezes já não estão mais ativos com relação à continuidade dos estudos, as coisas que vão mudando. Então, dentro da saúde, a gente sabe que é muito dinâmico, o protocolo muda, daqui a pouco já não é mais. E isso, nós, enquanto pessoas que estão extremamente envolvidas com a residência, a gente entende ser muito, que traz muito benefício para os nossos servidores como um todo. E, entretanto, uma coisa que a gente vê, que a gente enfrenta e vivencia isso, é que isso muitas vezes não é visto de uma maneira boa, às vezes, para aquele servidor que às vezes é questionado, às vezes é perguntado, mas é realmente no sentido, se conseguir olhar nesse sentido de crescimento, vai ver que é uma coisa que vai te trazer um diferencial na sua prática de trabalho. Uma situação bem importante que a gente também vivencia, porque a residência muitas vezes são compostas por pessoas que acabaram de se formar. E o interessante é que quando a gente está dentro da academia, a gente é protegido por uma instituição, né?
e muitas vezes, dependendo da academia, tem um recurso tecnológico, financeiro, muito grande, né? Uma faculdade particular que tem todos os equipamentos, todos os subsídios para poder ensinar o aluno quando ele vem para a residência, que ele vem para a prática. E ele vê que não é daquela forma realmente que era na academia, que ele já não tem mais aquela proteção institucional e nem aquela proteção do professor. Então, é um choque de realidade para ele também. Só que isso também faz parte do crescimento dele enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, aquilo que eu aprendi na faculdade, claro que eu posso aplicar, mas talvez não vai ser tão rápido e tão efetivo quanto é dentro da faculdade, que te promove essas possibilidades do que realmente a prática dentro do SUS, né? Com todos os desafios que o SUS tem de RH, de estrutura, de financiamento mesmo, né? Então, o crescimento profissional é de ambos os lados, tanto aquele profissional que está ali recebendo esse aluno que está cheio de novidade, cheio de gás e querendo se formar, quanto para o aluno que vem de uma realidade protegida, muitas vezes, institucional, e vem para a realidade, vem para a sua prática de trabalho. Então, o equilíbrio disso é muito interessante no final e realmente nós temos a certeza que nós formamos residentes capacitados para a atuação, né? Acho que é isso, pode passar, Márcia, próximo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de trabalhos dos nossos residentes aqui, né? Então, esse trabalho, se a gente observar ali, foi feito por uma residente de enfermagem, né? Ela apresentou num congresso sobre a atuação do enfermeiro na gestão de conflitos no setor de urgência e emergência, né? E uma das coisas que ficou bem marcante para mim em relação à contribuição do processo de residência para a formação dela foi que várias questões que ela levantou ali, foi o TCR dela, né? A gente discutiu no sentido de como é importante estar nesse processo de residência, porque ela pôde presenciar esses conflitos, ver como que o enfermeiro gerenciava isso sendo residente, que é muito diferente de quando a gente está recém-formado, por exemplo, e você vai lá e vai trabalhar com uma equipe que trabalha lá há 30 anos naquela instituição, que conhece todas as rotinas, que faz tudo de trás para frente, né? E aí eu sou enfermeira que saí ontem da universidade, estou lá e vou assumir o gerenciamento dessa equipe. Então, o quanto a residência contribui nesse processo, né? De eu já conhecer um pouquinho essas relações, como se dão esses desafios na gestão de pessoas, que é uma das coisas hoje mais desafiadoras em relação à atuação profissional, por exemplo, do enfermeiro, nesse caso desse trabalho, né? Então, como que isso acontece? Como que eu me percebo enquanto profissional no meio dessas relações? Quais são os desafios que esse profissional encontra? E eu posso aprender com isso porque, ao mesmo tempo que eu sou o profissional que está ali, eu não sou o enfermeiro líder daquela equipe, né, naquele momento, daquela instituição. Mas eu sou quem está ali próximo do enfermeiro, ele é meu preceptor. Então, eu posso aprender isso e até talvez começar a gerenciar isso ali no meu campo de prática, na medida que o meu preceptor me direcionar. E quanto isso vai contribuir para o meu processo de formação, né? Então, foi essa a ideia desse trabalho. Pode passar, Márcia, tem um outro trabalho ali, até antes da Fer comentar, que foi um trabalho dos residentes de psicologia, né, que eles trouxeram a intervenção junto aos trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência durante a pandemia. Então, eles apresentaram no Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, esse ano, né, e eles fizeram um relato de experiência sobre uma intervenção que eles aplicaram com os servidores do SAMU, né, então eles fizeram rodas de conversa, e o quanto isso foi produtivo, né? Embora era o preceptor, o tutor que conduzia, né? E algumas vezes eu participei ali em grande parte das vezes, mas o quanto eu aprendo até na aplicação dessa metodologia, né? Nesse tipo de técnica, qual que é a condução, né? Então, assim, e quando a conversa vai para um outro lado, né? E quando essa roda de conversa emerge em alguns sentimentos, como que eu vou agir, né? Algumas coisas que as pessoas falam às vezes não são legais, mas como é que naquele meio eu me posiciono, né? Então, se eu falar, vocês estão ficando louco, o que vocês estão falando isso, né? Então, não vai ser por aí que eu vou ter alguma mudança daquele grupo, né? Daquela equipe, daquelas pessoas. Então, como que eu olho isso? Como que eu me percebo enquanto profissional? E eu tô ali com o meu preceptor, com o meu tutor, eu tô no processo de aprendizagem de uma residência, né? Então, o quanto isso também contribui para mim enquanto profissional.
E essas contribuições, só voltando mais, Felipe, eu complementar a Denilce, enquanto essas contribuições são muito importantes, né? E aí a gente consegue, a partir, até mesmo, a gente sabe disso, quanto é a contribuição da residência todos os dias na prática, tanto da médica quanto da multi, quanto eles contribuem efetivamente com o município, com o atendimento diariamente. Mas, se a gente for discutir o amplo disso, do que eles fazem além do trabalho diário, do aprendizado diário, do atendimento diário, o que eles fazem a mais que nos permite entender o quanto a gente ganha tendo a residência aqui no município. Então, a gente teve um exemplo assim, para trazer para vocês, a Residência da Saúde da Família fez esse ano uma palestra para 800 pessoas da comunidade, então isso é muito importante, isso tem um impacto muito grande, porque ele sai só do seu fazer diário ali, do seu atendimento, e passa para a comunidade. Além de palestras por conta da pandemia de forma virtual, mas também para a comunidade em geral, de forma preventiva. Então, isso foi a Residência de Saúde da Família que fez esse ano, os TCRs, que eles têm que apresentar no final, sempre há ou uma contribuição ou um estudo de caso relacionado a uma novidade de atendimento. Então, isso fica para a gente, enquanto município, ou um protocolo diferenciado, uma visão diferente que pode nos trazer um direcionamento de atuação de trabalho que nós vamos ficar, né? E essas novidades e essas possibilidades diferentes de atuação nos deixa essas marcas, nos deixa essas reflexões para a gente pensar e refletir na nossa prática de trabalho, essas novidades, né? Mesmo sendo quando o TCR é um estudo teórico, né? Mas então mostrando o que está acontecendo ali naquela realidade. O serviço social nosso, da urgência, né, Denilson, fez o protocolo do serviço de transporte do SAMU. Sanitário, Desculpe, do transporte sanitário do município, da Secretaria de Saúde. Então, isso é muito importante, são contribuições que realmente fazem a diferença, né, em relação à atuação. Atitude de contribuição que me vem na cabeça agora, acho que é isso. E aí, né, já indo, né, mais para a parte final aí da nossa fala, a gente pensou muito nos desafios também, né? E na residência multiprofissional, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que hoje a gente trabalha com preceptores que não foram residentes, né? Exceto um pequeno número que passou por um processo de residência, que é quase, né, nulo, né? Porque é muito pequeno, né, o número de pessoas que passaram por residência multiprofissional, que hoje trabalham com a residência. E isso é devido a N motivos, né? A residência médica ela é muito mais tradicional, ela é muito mais antiga, né? Aí ela foi instituída muito antes, né? E a residência multiprofissional, ela é uma coisa que ainda é muito nova. Né? Se a gente for pensar numa lei de 2005, né? Ela ainda é um bebê, né? Então, quanto a gente ainda tem que caminhar para que isso se propague, né? De forma efetiva. E eu sempre falo para os residentes que isso vai mudar com o passar do tempo, né? A partir do momento que vocês saem, que os residentes saiam de um processo de formação e que eles virem preceptores, né? E aí isso vai mudando, vai ganhando uma outra cara, porque daí o meu preceptor é alguém que entende um pouco mais aquele processo, né? Mas por enquanto a gente ainda está pedalando nisso. A falta de compreensão por parte dos profissionais. Então, a gente tem muito profissional que não compreende mesmo o que é um residente. E isso é um problema geral, a nível brasileiro mesmo, né? Ele é residente, ele é estagiário, ele é profissional, ele tem registro profissional, o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? Então, são exemplos de questões que as pessoas nos perguntam, né? Ah, ele é o estagiário. Não, ele não é o estagiário, né? Ele não está numa formação acadêmica de graduação, ele já é graduado, ele tem registro no conselho profissional respectivo da profissão dele, né? Então, essa compreensão é uma coisa que a gente ainda faz um trabalho de formiguinha, e esse espaço que a gente está tendo hoje, nesse momento, acredito que é um
um espaço que a gente tem para ajudar nessa compreensão, né? Esse momento ele está sendo gravado, a nossa ideia depois é replicar isso, né? Então, para que a gente uma pequena estratégia para contribuir também para essa compreensão por parte dos profissionais. A necessidade de políticas de valorização de preceptoria e tutoria, né? Então, a gente tem, como a Fernanda falou, inicialmente aqui no município de São José dos Pinhais, a gente tem uma lei, né, em relação a isso, que institui o preceptor, o supervisor da residência, né? Então, a gente tem até uma política de valorização, mas isso não é em todos os municípios, né? Hoje, a gente tem um processo de fortalecimento das residências aí a nível nacional, que entre as estratégias aí estão algumas estratégias para valorização de preceptoria e tutoria, né? Para cursos de qualificação em preceptoria, para o aumento da bolsa ali dos residentes é uma das estratégias, né? Que vai vigorar aí a partir de janeiro de 2022, né? Então, está tudo dentro dessa política. Mas essa necessidade aí de valorização, ela é essencial para esse pilar aí da residência se sustentar, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões. E até em relação a cursos realmente de qualificação, né? Para que ele entenda aquele processo, o que é ser um preceptor, o que é ser um tutor, o que é ser um coordenador de programa, né? Então, são coisas extremamente importantes que a gente precisa discutir. A gente teve recentemente um encontro ali nacional, né? E até a gente fez um momento ali na residência, que as residências que participaram fizeram uma devolutiva do evento, e até nos trouxeram que foram requisitos que foram, questões que foram discutidas no evento, né? Então, essas questões de valorização, de bolsa, de projeto pedagógico, de cumprimento de aulas teóricas, porque a gente sabe que a nível nacional tem muitos programas que realmente não funcionam como está proposto no projeto pedagógico em relação a cumprimento de carga horária teórica, né? Então, para que a gente fomente a discussão dessas questões. E um outro desafio aí que a gente elenca é a identificação de profissionais para preceptoria. Então, assim, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer, né? Então, assim, tem gente, o profissional, eu quero ficar lá, não quero ninguém aqui comigo, não quero ninguém trabalhando aqui comigo, não quero ter que orientar ninguém, né? Então, tem muita gente que não gosta mesmo, que não quer. E aí a gente tem o outro lado também, que são pessoas que gostam, né? Pessoas que se sentem ali ativas, que se sentem fazendo uma atividade diferenciada, que se sentem privilegiados por estar em um espaço de educação e um espaço de formação, né? Então, um desafio ali, ele está muito atrelado ao outro, né? Então, acredito que a partir do momento que a gente tiver mais formação de residentes, que esses residentes que passaram por processo de residência passem a ser nossos preceptores, tutores, né, que já compreendem o processo, eu acredito que vai ser mais fácil para os programas identificarem quem são essas pessoas chaves, onde que elas estão nos seus serviços. Então, eu acredito que a gente vai ter também a superação aí desses desafios. E penso, né, que os espaços aí que vocês têm de encontro nacional de residências, fórum de residentes, são espaços extremamente importantes para a discussão dessas questões. E não só dessas, né, mas também como questões relacionadas à carga horária, questões relacionadas ao valor da bolsa, né? Então, acho que são extremamente importantes, e são espaços que vocês têm de fala, né, para fomentar essas discussões. Acredito que é isso. Acho que os desafios de tudo, ele é confortável de falar, porque é o que a gente enfrenta todos os dias, né? Então, a gente enxerga esses desafios e a gente tenta enfrentá-los e vencê-los diariamente na nossa rotina de trabalho, quando a gente tenta implantar ou executar a residência em saúde. Tem algumas diferenças dos desafios da médica e da multi, sim. Acho que essa questão que a Denilson trouxe, que os preceptores não foram residentes da médica, não tem. Então, quando ela traz ali que 2005 é a lei da residência multi, a médica de 1977, então é muito mais tempo, né? Então, e isso para ser preceptor da residência médica, você tem que ter residência ou ter a titulação, mas a grande maioria tem a própria residência, ter a prova de título, né? Mas a grande maioria tem a residência. Acho que o desafio que a gente enfrenta hoje, mais na medicina de família e comunidade, que é também uma residência nova, então a maioria dos médicos não tem essa residência específica, mas nos outros programas, sim, a maioria é residente. Eu acho que o que é diferencial da médica e da multi, que os profissionais
ainda não conseguem identificar muito bem qual é a função ali do residente da multi, que confunde com o estagiário. O da médica é o contrário, eles confundem com o plantonista, com o profissional, com o efetivo. Então, não entende que ele é um aluno que está em formação e cobra dele como se fosse um funcionário, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que ele é um profissional em formação e que ele responde junto com o preceptor dele, apesar de ser um profissional médico, ele ainda é um aluno, né? Tem as suas responsabilidades, sim, as suas responsabilidades éticas, deontológicas com a profissão, mas não deixa também de ser um aluno. Então, ele não é uma força de trabalho, eu não posso contar com ele como uma força de trabalho. E isso a gente vê no dia a dia que muitos setores entendem ele como uma força de trabalho. A gente passa por esses desafios frequentemente, da gente perceber que ou tentar enfrentar que esse residente não seja escalado, ou seja, esteja na escala de trabalho. Ele está ali para complementar, está ali para contribuir, mas ele não pode ser colocado como um profissional escalado na folga de um, nas férias do outro, né? Até porque ele não pode atender sozinho. Então, esses são os desafios que a gente enfrenta enquanto residência médica. A necessidade, sim, de valorização, essa questão que a Denilson trouxe sobre a lei do município, ela é uma lei bastante atrasada, não está... os valores que os preceptores recebem e os coordenadores, eles estão aquém do que realmente fazem ou possam ser beneficiados de forma financeira pelo aquilo que fazem. Então, a gente, enquanto escola de saúde, daí eu trago aqui que é um objetivo de trabalho nosso para o ano que vem, é a atualização dessa lei, para beneficiar, sim, o nosso servidor que se propõe a contribuir para a formação desse residente, né? Então, nada mais justo, nada mais necessário do que isso. E realmente sentir vontade, porque às vezes também, né, se a gente pensar em algumas profissões, ele trabalha 2 empregos e ainda, né, ter que estar junto com o aluno, trabalhar um pouco mais. Então, realmente, a partir dessas questões financeiras, a gente acha que pode ter ser um incentivo a mais para o trabalho. Acho que um desafio que a gente enfrenta também na médica é principalmente direcionar esses profissionais para a formação no SUS. Então, o trabalho multiprofissional, essa é uma intenção que a gente tem, unir cada vez mais a residência médica da residência uni. Esse é um desafio bastante difícil, por conta de todo o processo de formação dos médicos mesmos, de serem, de ter uma subespecialidade ou uma especialidade mesmo, e acaba tendo dificuldade de trabalhar em rede, mas a gente precisa pensar que a residência aqui, pelo menos em São José, é no SUS, então esse trabalho em rede precisa acontecer. E eu acho que o mais difícil de tudo mesmo é para a gente estar dentro de uma administração pública, que nos diferencia, por exemplo, dos programas de residência médica de instituições, por exemplo, hospitalares ou privadas, que eles conseguem ter os avanços relacionados à educação muito mais rápido do que a gente. Então, tudo que se pensa com relação à educação, como eu disse, passa pela Secretaria de Saúde, passa pela aprovação da prefeita, passa pela avaliação da nossa PGM, e que é o processo natural, né, de tudo que é dentro da Secretaria de Saúde. A residência médica não é diferente disso, mas é um pouco mais demorado do que se fosse dentro de uma instituição privada, por exemplo, seja pelos avanços, seja pelas mudanças, seja as adequações necessárias. E também um desafio que a gente tem, que eu acho importante ressaltar, é adequar a matriz pedagógica com aquilo que a gente tem enquanto município. Então, nós não temos tudo no município que é necessário para a formação do residente. Então, em muitos momentos, nós temos que mandar ele para fora do município. E isso, de certa forma, nos prejudica enquanto sede da residência médica. Então, vou dar um exemplo, né, para vocês. Para se tornar um cirurgião geral, ele precisa ter experiência em cirurgia bariátrica, por exemplo.
nós não temos aqui, então a gente tem que fazer convênio com outras instituições para que ele passe um período nessa outra instituição, porque senão ele não consegue ter esses requisitos mínimos para se formar. Só que quando eu coloco ele para trabalhar para outra instituição, de certa forma eu tiro ele daqui do município. Então esse é um desafio também que a gente enfrenta, cada programa com a sua especificidade, mas também a gente entende que a gente não tem todos os equipamentos, porque é a forma que o SUS trabalha, né? Tendo os grandes centros hospitalares de referência que vão ser encaminhados, enfim. Mas essa é uma situação atual, não é uma situação que acontece. E acho que em relação aos desafios, basicamente são esses. Acho que é isso, né, Dani? Acho que sim. Então, obrigada, meninas, né, Fernanda, Denilson, pela explanação.